Convenhamos que o mundo da fama está cheio de crianças talentosas e que conseguem fazer um grande sucesso. Seja no cinema e as novelas, nas passarelas, nos esportes, nas redes sociais, o mundo da fama tem o espaço infantil. Inclusive, recentemente, o Brasil inteiro voltou os olhos para uma garota de 13 anos que de fato entrou para a história com um grande feito no esporte nacional. Raíssa Leal se tornou a 7ª medalhista mais jovem da história dos Jogos Olímpicos e por muito pouco ela quase conseguiu ser a mais nova da história a conquistar uma medalha de ouro. Ou seja, um sucesso que veio muito cedo e que concordamos que foi merecido. Afinal, ela realmente é muito talentosa. Isso é indiscutível. Mas, diante disso, ficam as perguntas. Como que uma criança ou adolescente tem a sua mente afetada com os holofotes da fama? E isso vai ser saudável para a Raíssa, a nossa fadinha do skate? Como que ela pode lidar com isso? E a resposta é: depende. Pois é equivocado falar que toda criança famosa vai desenvolver uma patologia devido à fama. Inclusive, alguns atores famosos conseguem ter uma boa passagem da infância para a vida adulta. Porém, é aí que aparece o problema. Devemos ser realistas ao mencionar que, com frequência, ocorre o extremo oposto, ao ponto de a fama na infância ser um perigo para a saúde mental e a vida adulta. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Erra quem pensa que os problemas com sucesso e a fama são problemas recentes. Na Roma Antiga, após uma grande batalha em que venciam, os generais, ao entrarem com seu exército desfilando glorioso sobre a cidade de Roma, sob os aplausos da população, tinha alguém ao lado deles o tempo todo falando: "Lembre-se que você é pó." Justamente para evitar que os generais ficassem mimados com aquela vitória temporária, ao ponto de fecharem os olhos para as batalhas futuras. Essa preocupação com o sucesso existe desde o nascimento da humanidade. E o problema da criança famosa também não é recente. No cinema, por exemplo, temos muitos casos, como o Macaulay Culkin, que devido aos problemas da fama na infância, na vida adulta passou por vários problemas, indo desde dependência química até problemas de convivência. Um outro exemplo claro disso é o Justin Bieber, que dispensa apresentações. E um outro caso, que é um caso extremo, e que não podemos deixar de falar, é de Drew Barrymore, que ficou muito famosa quando no cinema interpretando a doce garotinha no filme E.T. Porém, por detrás de todo aquele sucesso, por detrás das câmeras, aos 9 anos ela começou a beber, aos 10 ela começou a usar maconha, aos 12 ela foi para cocaína e em seguida aos 13 ela começou o tratamento para a reabilitação. Mas isso tem uma questão que quase ninguém nota. Macaulay Culkin e Drew Barrymore vêm de uma época em que era raro demais uma criança fazer sucesso, e quando fazia, ainda tinha um pouco mais de privacidade e era menos atacada a tal criança, pois não existia ainda a internet. Mas, e hoje, com as redes sociais, com muitas crianças e adolescentes fazendo sucesso da noite para o dia, tendo um enorme público que as vigia 24 horas por dia e opina sobre tudo da vida delas. E aí? É aí que agrava muito o problema. A fama sempre foi um problema na saúde mental das pessoas adultas, mas nas crianças sempre foi pior. E agora, no século XXI, está na sua pior forma possível. Em 1968, o grande cineasta Andy Warhol, ele previu o futuro, afirmando que todos serão mundialmente famosos por 15 minutos. Ou seja, todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. E convenhamos, que é o que vemos hoje com as redes sociais, principalmente o YouTube, o Instagram e o TikTok, em que uma moça, por exemplo, pode viralizar simplesmente rebolando ao som de um hit de verão. Mas o que ele não previu é que uma esmagadora parte dessas pessoas fazendo sucesso seriam crianças e adolescentes que ficam famosas de uma hora para outra, sendo que uma enorme parte dessas estrelas do TikTok são crianças ou adolescentes. Pessoas essas que ainda estão em formação e que vão ter suas vidas completamente expostas, transmitidas diariamente a milhões de pessoas, tendo um sucesso difícil de reproduzir novamente. Mas e quando essas estrelas infantis se tornam viciadas na fama? E quando não estão preparadas para as críticas do público? Críticas que na maioria das vezes nem mesmo um adulto saudável não aguentaria. E a privacidade? E quando não conseguem reproduzir o mesmo sucesso?
E é aí que aparece o grande problema que tem assustado tanto psicólogos quanto a outros especialistas do mundo todo, que alerta que esses jovens bem-sucedidos podem passar por uma variedade de problemas de ordem mental em decorrência desse fenômeno da fama nas redes sociais. Como disse o autor do livro A Psicologia das Redes Sociais, ao Insider, eu não sei como isso vai terminar, mas a história sugere que não vai ser bonito. E ele tem razão, afinal, em muitas crianças que lidam com a fama precoce, corre muito risco de logo cedo também já terem envolvimento precoce com drogas, álcool, sexo e até mesmo com vários outros problemas de ordem mental. Basta você ver que é fácil encontrar na internet listas de atores mirins de grande sucesso na infância, mas que na vida adulta tiveram a vida virada do avesso. Mas por que isso acontece? E por que é tão perigoso na infância? Para explicar isso, devemos primeiro entender o desenvolvimento infantil. E se falando do desenvolvimento, nossos primeiros anos de vida são fundamentais. Nossos primeiros anos de vida relacionados à nossa mãe, ao nosso pai, às pessoas que cuidam da gente na primeira infância, que é do nascimento até os primeiros 4 ou 6 anos. Pois essa é a fase em que o cérebro da criança está se desenvolvendo muito e está muito maleável. É como se fosse um cimento que é maleável, mas que vai dar a forma que as pessoas do ambiente vão dar a ela. Mas depois que esse cimento seca, você não consegue mais ter tanta facilidade para moldar ele como tinha antes. Por isso que algumas pessoas dizem que a criança vê o mundo pelos olhos da mãe. E os antigos falavam que a mão que balança o berço é a mão que controla o mundo. Mas, e quando esse desenvolvimento é destrutivo? É aí que aparece o problema. Afinal, a fase da primeira infância é uma fase de formações profundas, de padrões que vão ficar para sempre na pessoa. Seria a mesma coisa que tacar cocô no cimento enquanto ele é maleável e deixa secar. Por isso que esses primeiros anos podem tanto ajudar a determinar a vida de um adulto, fazendo uma pessoa que colabora, gentil, amorosa e honesta, como também um adulto desequilibrado, raivoso, conflituoso ou até mesmo vítima frequente de abusos. Mas o grande problema é que o desenvolvimento mental não acaba após a primeira infância. Ele é mais forte nessa fase, mas ele ainda continua por vários anos. Alguns estudos sugerem que é um período que vai até os 25 anos de idade. Até antes desse período, a capacidade de calcular riscos e tomar decisões são habilidades que não estão bem desenvolvidas. E é aí que aparece o problema de você dar a fama a uma criança ou adolescente. Pode ser a mesma coisa que está dando dinamite para ela. E é aí que vemos, por exemplo, um influencer de 16 anos arrumando briga com os outros na internet por qualquer motivo, vê o rapaz influencer falando coisas que vão destruir a vida dele para sempre, que sempre vão estar alguém lembrando ele do que ele falou, e é aí que você vê a menina que posta vídeo dela na internet colocando hamster no micro-ondas e coloca o país inteiro contra ela. Toda semana a gente vê um jovem influencer sofrendo um cancelamento absurdo de uma internet enfurecida, e isso é um grande problema na fase de desenvolvimento, em que infelizmente faz parte do meio lidar com rejeição coletiva, humilhações, desenvolver pensamentos obsessivos devido à vontade de ser perfeito e passar essa imagem ao público como se as pessoas bem-sucedidas não pudessem errar em nada e ainda ter que sempre estar repetindo um sucesso que é quase impossível de repetir. Ou seja, é um ambiente completamente tóxico para o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Tanto pelo fato de não conseguir ainda tomar decisões com razão, quanto também pelas críticas serem altamente destrutivas nessa fase do desenvolvimento. E é aí que surge a pergunta: como manter as crianças na fama da internet, sob os holofotes de milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de comentários, sem afetar o desenvolvimento delas como crianças saudáveis? E realmente, essa é uma pergunta muito difícil de responder, pois a internet realmente dificulta. E aí que aparece o papel dos pais. Segundo a psicóloga Ginger Clark, professora da Universidade do Sul da Califórnia, se os pais são capazes de manter todos os outros aspectos da vida da criança controlados e normais, e eles conseguem impor limites e regras contínuas, essas serão as crianças que serão saudáveis. E é aí que aparece a questão das crianças talentosas ou famosas. Fama essa que a raiz se experimenta. Não devemos tratar elas de formas diferentes nos outros aspectos. Afinal, são crianças superdotadas em algumas áreas, mas são crianças normais em todas as outras áreas,
Crianças essas que, assim como todas as outras crianças, têm necessidade de afeto, de convivência, de proteção e outras coisas que não podem ser negligenciadas. Não devem jamais serem rotuladas como talentosas em tudo e deixarem de serem crianças. Imagino que os pais e a equipe da Raíssa já estão trabalhando muito bem isso nela. Mas e quando a Raíssa não conseguir a medalha? E quando o público começar a atacar ela por conta disso, como se ela fosse obrigada a ser bem-sucedida? E quando ela não tiver mais privacidade para andar na rua sendo o tempo todo observada? E quando alguém parar ela na rua para tirar satisfação por conta de algum resultado dela? E os xingamentos que ela vai sofrer na internet por conta de uma derrota? E é justamente por isso que a Raíssa agora entra em um novo patamar em que deve tomar cuidado para que a fama precoce não ofusque a saúde mental dela, como infelizmente é tendência a acontecer atualmente com as crianças que atingem a fama. Por isso que o desafio dela agora vai muito além dos campeonatos. Sendo que um ser humano talentoso, mesmo o talento dele sendo extraordinário, ele continua sendo um ser humano em todas as outras áreas da vida. O problema vai ser fazer a internet aceitar isso dela, o que provavelmente não vai acontecer. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.